Pessoal, tudo bem? Então, olha só, a gente está conforme foi combinado, então nessa semana nós temos o capítulo 6 da nossa disciplina de sistemas de transportes, nessa modalidade aqui, dessa forma, para que a gente não perca e para que a gente consiga atender, né, aí o nosso plano de ensino, de acordo com aquilo que estava programado, né? Então, nessa sequência, pessoal, a gente aborda, então, o capítulo 6, coordenação das modalidades de transporte. Tem um segundo vídeo também para a próxima semana, que já está pronto, inclusive, que foca um pouco mais nos conceitos de logística, né, terminais, operação de terminais e conceitos de logística, certo? Então, aqui a gente trata, então, da coordenação das modalidades de transporte, né? Depois do capítulo 5, que nós vimos na semana passada. Na verdade, eu estou gravando agora, na semana, no capítulo 5, já fazendo o capítulo 6, para deixar adiantado. Então, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer essa sequência aqui em 50 minutos para otimizar aí o tempo de todos e a gente conseguir fazer essa aula de uma maneira, ou no conceito, né, de aula essencial, beleza? Então vamos lá, pessoal, nós já vimos as modalidades, né, de transportes anteriormente, né, lá nos capítulos iniciais da disciplina, que entrou na primeira prova, né? Então vamos lá, cada meio de transporte possui características próprias, como vocês sabem, né? E existe o mais ou menos adequado de acordo com o problema logístico que a gente tem para resolver, certo? Então vamos lá, existe um relacionamento entre essas modalidades, né? Elas podem ser complementares ou substitutivas. O exemplo da exportação de grãos para a Europa, por exemplo, a gente precisa de pelo menos 2 modos de transporte, né? E substitutivas, o uso de uma modalidade pode dispensar o uso de outra, né? Ou seja, a gente vai viajar para Paris, a gente vai ou de avião ou de navio, né? De carro é bem difícil. Então, assim, esse exemplo, viajar de avião em vez de usar o modo rodoviário ou o modo aquaviário, beleza? Aqui a gente tem um exemplo, aqui ficou meio deslocado esse porto de Xangai aqui no meio da China, ele era para estar aqui desse lado, né? Ou mais embaixo um pouquinho, né? O Porto de Santos, né? Então aqui a jornada da soja que sai de Sorriso, no Mato Grosso, até o Porto de Xangai. Então veja, sai lá no meio do Mato Grosso, passa aqui pelo estado de Goiás, né? Depois entra no estado de Minas, ó, passa por Minas, até chegar e descer para o Porto de Santos, aqui no estado de São Paulo. Então a gente tem aqui, ó, o trecho percorrido por rodovia, por ferrovia e via marítima, totalizando 44 dias e 8 horas. Então a gente tem aqui o custo por tonelada, ó, na rodovia, R$ 100 por tonelada, na ferrovia, R$ 135 por tonelada e na via marítima, R$ 85 por tonelada. Fica bem claro aqui, né, a questão dos commodities, a questão do tempo que leva, a questão da escala que se tem, certo? Então, na sequência, pessoal, claro que aqui está muito que simplificado, né? Rodovia, depois ferrovia até Porto de Santos e aqui, a partir de Santos, que estaria aqui, né, esse quadro todo deslocado, chegaria aqui no porto de Xangai por via marítima, certo? Então, os principais fatores que influenciam o usuário para escolher o meio de transporte, né? Então, são eles, ó, flexibilidade, tempo de viagem, custo, confiabilidade, conforto, segurança, né? Então, a gente vai abordar cada um deles aqui rapidamente. Flexibilidade, então, tanto quanto óbvio, né? Não vou ler os slides, mas se a gente tiver, por exemplo, alta densidade da malha viária e pequena dimensão dos veículos, o transporte rodoviário, obviamente, é mais flexível que o ferroviário em relação às rotas, né? Só que, ao mesmo tempo, perde para este no que se refere ao peso das cargas, né? O tempo da viagem, como a gente viu aqui, deve ser considerado da origem ao destino, incluindo-se o tempo de deslocamento, tempo de espera em pontos de transbordo, quando é o caso de transbordo. A questão custo engloba não somente o custo da viagem, mas toda a parte de terminal, todos os seguros. Então, eu lembro a questão dos Incoterms, né, os termos internacionais de comércio que definem
e são um componente de custo também e definem a cargo de quem fica o seguro, a cargo de quem fica o frete, onde começa e onde termina a responsabilidade do operador de transporte, né? Do embarcador, ou seja, Incoterms, que é até inclusive um item, um outro que a gente vai deixar para o finalzinho, tem um outro link para um vídeo bem interessante sobre os termos internacionais de comércio, que eu acho que eles podem interessar também para quem for trabalhar nessa área. Tá? Com relação à confiabilidade, então, está relacionada com o cumprimento de horários, né? A ocorrência de perdas, avarias, roubos. Né? Quem visitou, quem conseguiu ir no Porto de Imbituba, aqui em Santa Catarina, né, pôde perceber que havia os navios ali aportados, mas também os navios fundeados, aqueles que estão lá em mar aberto aguardando o seu horário, o schedule, né, aguardando o seu horário para aportar e para fazer o carregamento ou o descarregamento. A questão da confiabilidade entra muito, né, e define muito bem o nível de serviço que é adotado por um determinado porto, né, nesse exemplo. Um outro item aqui, um outro fator que influencia o conforto, né, depende de fatores como ambiente físico, características do veículo, da via, dos terminais, a lotação, né, o fluxo, a densidade, né, o serviço oferecido pela empresa transportadora. Né, a gente vai ver mais para frente o picking, o packing, o cross-docking, né, nas operações de logística também, a agilidade, enfim, conforto, a gente pode... essas questões podem convergir para esse indicador aqui, para esse fator. Questão segurança, relacionada à possibilidade de ocorrência de acidentes e a maior ou menor possibilidade de se mitigar os riscos. Né? E aí a gente entra na qualidade de um sistema de transportes, né, que é um atributo que caracteriza a conformidade do serviço prestado em relação à exigência do usuário. Ou seja, em uma primeira visão sobre qualidade, né, na área, né, da qualidade, que é um dos ramos aí da engenharia de produção, né, uma das áreas da engenharia de produção, a gente tem aí Jura, Andemi, alguns pesquisadores e autores que escreveram e postularam algumas teorias a respeito. A gente tem algumas definições, né? Uma delas é a característica de conformidade. Né? Então, uma empresa tem qualidade se o serviço que ela presta é conforme, é prestado em conformidade com aquilo que foi registrado, com aquilo que consta em contrato. Uma outra definição, pessoal, a questão de adequação ao uso. Uma outra, identidade de objetivos, que tem uma visão um cunho mais organizacional. Né? Então, seriam esses três. Aqui a gente está falando de conformidade do serviço prestado em relação à exigência do usuário. Ou seja, entra a questão da percepção do usuário em relação ao serviço que é prestado. E não necessariamente é relacionado a custo e preço, mas ao atendimento das expectativas. Entregar no horário, por exemplo, combinado. Né? Tanto que no transporte marítimo a gente tem a estipulação de multas no caso de atraso de um navio, por exemplo, né? para a operação, né? Enfim. A questão dos terminais, a gente entra agora, né? São pontos extremos ou intermediários, podem ser de transbordo, em um determinado deslocamento, né? Onde se realizam operações de embarque, desembarque ou transferência de cargas ou pessoas, em uma mesma modalidade ou de uma modalidade para outra. Né? Você pega um voo para Nova York, você vai pegar um trem, por exemplo, ou um metrô para se deslocar até o centro da cidade, ou um ônibus, ou vai alugar um carro. Né? E as cargas também. Aquela compra que a gente fez da China, pode ter saído lá do porto de Xangai e ter vindo até Guarulhos e pode ter pego uma transportadora qualquer, rodoviária, ou pelos SEDEX, talvez pelos Correios, ter vindo de avião até o destino e aí distribuído via rodoviária. Né? E sempre entre uma troca e outra, a gente tem a caracterização desse ponto como um terminal. Certo? Então, são elementos de destacada importância na coordenação de transportes, que é o foco aqui deste capítulo. Né? O desempenho de um sistema multimodal depende do desempenho dos terminais. Para uma boa performance, é necessário que eles sejam projetados e equipados adequadamente. Um aeroporto, pessoal, é um terminal. Né? Uma estação rodoviária é um terminal. Né? Um centro de distribuição pode ser um terminal também. Né? Início, meio ou fim. A gente vai ver dois exemplos aqui, ó, o terminal de integração de passageiros de Florianópolis,
A gente tem o T100, o T-TRI, né? Terminal de integração do centro, terminal de integração do bairro Trindade. E no caso de passageiros, eles podem ser urbanos, intermunicipais, interestaduais ou internacionais. Tá? E cargas, carga geral, granéis, encomendas. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, nessa foto, um terminal dutoviário em Barueri, São Paulo. Olha aqui, a gente tem os tanques de combustível, de derivados, né? E como é que faz aqui? Dutoviário ali presente. Né? Bom, uma outra definição muito presente nos terminais é a capacidade. Né? A gente tem que diferenciar a capacidade estática da capacidade dinâmica. Né? A capacidade, começando de baixo para cima, a capacidade dinâmica a gente tem como exemplo quantidade de passageiros, número de passageiros por dia, né? Número de toneladas por ano, né? Capacidade de movimentação, né? E a capacidade estática é o número máximo de elementos que o terminal pode atender simultaneamente. Né? Por exemplo, uma estação rodoviária, quantas baias, quantos ônibus consegue se estacionar ali? Né? Qual é a capacidade, né? Quantos terminais a gente tem? Né? Quantos box? Né? E num aeroporto, por exemplo, quantos fingers a gente tem? E mesmo assim, além dos fingers, quantas escadas a gente tem? Quantos aviões se consegue embarcar ou desembarcar ao mesmo tempo no pátio, né, das aeronaves? Certo? Então, definições aí de capacidade estética e de capacidade dinâmica. Aqui um exemplo, o novo aeroporto de Florianópolis, né, que eu já comentei, olha aqui, questões de capacidade, ó. 2 andares, um para embarque e outro para desembarque, 10 fingers para conectar passageiros e aeronaves. O estacionamento contempla 2.580 vagas, área comercial aproximadamente 4.000 metros quadrados, 45 posições de check-in, esteiras de restituição de bagagem 8, sendo 2 internacionais, 5 domésticas e uma reversível. Portões de embarque são 13 portões, sendo 13 internacionais e 11 domésticos. Essa é a capacidade instalada, certo? E aí, tipos de terminais de carga, né? A gente tem aí centros de serviços, né? Um centro rodoviário com serviços de apoio a transportadoras, motoristas, veículos, né? Pode funcionar como central de frete, né? Certo? Vou esperar um tempinho para vocês lerem. Centro logístico e plataforma logística. O centro logístico tem funções adicionais ao centro de serviços, que pode ser intermodal ou não. A possibilidade de se ter armazenagem e distribuição, ou seja, agrega-se valor a produtos específicos. E um centro rodoviário para distribuição de carga urbana, certo? A gente tem, por exemplo, um CEASA, um centro de distribuição de alimentos, pode ser enquadrado como centro logístico. De um lado, você tem caminhões maiores que distribuem, por exemplo, uma carga de bananas, e você tem vários lojistas macro também que recebem essas cargas e fazem o unpacking, né, o picking, e fazem o packing num caminhão menor, né, para distribuir para outros mercados ou outros mercados menores, né, espalhados pela cidade. Né. Aqui o item C, o terminal, a plataforma logística, né, mais um tipo de terminal de carga, né? Um centro logístico multimodal, por exemplo, né? Que deve incluir um porto ou aeroporto, possuir o potencial para agregação de valor para produtos específicos, prover serviços aduaneiros e outros serviços, com possibilidade de prover uma infraestrutura tecnológica para integração de informações logísticas. Para quem foi, olha aqui o terminal portuário de São Francisco do Sul, muito semelhante ao Porto de Imbituba, né? Esse aqui um pouco menor, com características um pouco diferentes, mas a gente tem aqui o transporte ferroviário, ó, nesse contorno amarelo, nesse perímetro aqui, o transporte rodoviário na BR-280 e o transporte marítimo aqui, né, com esse espaço aqui para atracação de navios, né, com esse berço de atracação aqui, que a gente vê 2 navios de cada lado, né, e comparando com o Porto de Imbituba, que não foi, tem na própria nossa apostila uma foto
semelhante a essa, de cima, né? A gente tem transporte ferroviário, que originalmente levava carvão, né, de Criciúma para o porto. Transporte marítimo também, onde a gente tem a definição bem clara da bacia de evolução, e transporte dos acessos, né, rodoviários. Né? Então, o Porto de Imbituba, assim como o de São Francisco do Sul, são dois terminais de carga que a gente pode, terminais portuários, que a gente pode classificar também como aqui plataforma logística, certo? Na sequência ainda, tipos de terminais, o recinto especial para despacho aduaneiro de exportação, o REDEX, que é uma área destinada a mercadorias que aguardam o desembaraço aduaneiro de exportação, para sair, certo? Então, ele proporciona agilidade ao trâmite burocrático da fiscalização e menores custos ao exportador, ele já fica ali próximo. Aqui tem um exemplo do fluxo operacional REDEX. Vou tirar aqui minha câmera um pouquinho para ficar melhor, acho que fica um pouco maior, não sei. Então, pessoal, nessa sequência aqui, então, deu para ter uma ideia do que é, de qual é o fluxo operacional do REDEX. Ok? Bom, ainda como exemplos, né, de tipos de terminais de carga, a gente tem a EADI, né, que é a Estação Aduaneira Interior, ou Porto Seco, ou ainda Dry Port. Né? Então, é um recinto alfandegado secundário de uso público implantado em regiões estratégicas, geralmente no interior, por isso chama Porto Seco. Né, qual é o objetivo? Descongestionar portos, aeroportos e zonas de fronteira. Né? Faz um pouquinho antes, então as próprias aduanas elas são próximas, mas são próximas e afastadas, é ótimo. Não são exatamente em cima da linha da fronteira, são exatamente dentro do porto organizado, mas são próximas, né, do porto, da fronteira, do aeroporto, certo? Também pode ser chamado de Porto Seco ou Dry Port. A gente tem os CLIAs, os Centros Logísticos e Industriais e Aduaneiros, que também são armazéns alfandegados, onde se realizam procedimentos de desembaraço aduaneiro na importação e exportação de mercadorias, não sendo localizados nas zonas de portos e aeroportos, nas zonas primárias. Esses sim, são mais afastados e são mais próximos da produção dos embarcadores, tá? Então, proporciona aos importadores, exportadores e empresas industriais atuantes no comércio exterior uma infraestrutura logística e operacional, além do desenvolvimento de atividades industriais franqueadas pela legislação aduaneira. O que acontece aqui? Já sai com o container fechado e fiscalizado, sai com a guia de exportação, por exemplo, do meio do Mato Grosso, já longe do porto. Né? Ele já vem lacrado o container de lá até o porto. Tá? Aqui um exemplo, uma estação aduaneira de Uruguaiana, tá? Rio Grande do Sul. Quantidade de caminhões estacionados aqui, ó. Ainda, classificação dos terminais de carga quanto ao uso, então, né? Conforme o uso dos terminais, podem ser classificados como serviços logísticos, de acordo com a modalidade de transporte, com relação ao tipo de carga e com relação à finalidade. Tá? Então, serviços de cargas, de serviços logísticos. Nós vamos ver na videoaula seguinte, que é a complementação desse capítulo 6, né, onde a gente aborda um pouco picking, packing, armazenagem, carregamento e despacho. Acabamento de produção, etiquetagem, embalagem, empacotamento, acondicionamento, coprodução, serviços. A coprodução chama de co-makership, né? Duas empresas ou mais trabalhando dentro de uma mesma planta industrial, produzindo um produto. Né? Modalidade de transporte, uni, inter e multimodal, nós também já vimos aqui, unimodal refere-se a um modo só, o terminal intermodal atende a fluxos de 2 ou mais modos, com conhecimento de carga para cada modalidade, e o multimodal, atendimento a fluxos de 2 ou mais modos, com um único conhecimento de carga. Essa é a principal diferença que nós já vimos. Com relação ao tipo de carga, o terminal pode ser especializado ou não especializado, certo? Quem foi no Porto de Imbituba, por exemplo, percebe que ele é especializado em vários tipos de carga, né?
ele não é único. Então, a gente até podia dizer que o Porto de Imbituba, apesar de ser um porto didático e apresentar várias modalidades, né, vocês viram, transporta de tudo, container, carga granel, até alimentos, até óleo de girassol, né? Então, ele é não especializado, opera com diversos tipos de carga, Porto de Imbituba. Aí a gente tem portos que são mais específicos. A Portonave, por exemplo, em Itajaí opera com carga container. Vocês viram, quem administra, quem gerencia a operação de transportes não sabe o que tem dentro do container. Movimenta por TEU, por Total Equivalent Unit, né? Gerencia por container, pelo número, certo? Com relação à finalidade, ele pode ser concentrador de produção, o terminal, beneficiador ou regulador. O concentrador, obviamente, concentra cargas nas regiões produtoras ou geradoras de carga. O beneficiador tem atividades de beneficiamento da mercadoria, agrega valor. Você pode ter uma trituradora de soja, por exemplo, para transformar essa soja em grão, em farelo de soja. Né? Agrega um pouco, mas agrega um pouco de valor ao produto. Regulador armazena cargas para homogeneizar e regular fluxos de transporte. E aí, equipamentos úteis na coordenação de transportes. Agora tem um show de imagem aqui, né? Para cargas unitizadas, e a gente tem cofres de carga, são os containers, que apresentam ampla vantagem aqui, né? Questão de segurança, simplificação das operações de carga e descarga, aumento da produtividade, redução do tempo de carga e descarga, redução da ocorrência de perdas e roubo, redução dos custos de transporte, facilidade no uso integrado de diversos meios. E aí tem elementos necessários à boa operação com containers. Eu vou passar um pouquinho mais rápido para mostrar aqui os tipos de container. Né? Quanto ao tamanho, esses são os menores, de 20 pés, e os de 40 pés aqui. Tá? Um TEU é esse cara aqui. Tá? É o container de 20 pés. 20 pés é chamado ou Total Equivalent Unit, como eu falei, ou 20 foot, né? 20 pés, né? Unidade equivalente de 20 pés, certo? E aqui as dimensões do container também são padrão. E aí os tipos de container, né? O container ventilado, o dry box, aqui, com as capacidades respectivas, né? O bulk, que ele é fechado quase que totalmente e tem uma abertura em cima, tá? Ele é graneleiro, né? Tem o open top, que é totalmente aberto em cima, sem teto ou com uma tampa de abertura no teto. Nós temos o open side, que é que nem aquele caminhão da Volpar, né? Que transporta refrigerantes e cervejas, enfim, ele é cider, né? O lado dele é aberto, é o mesmo conceito desse cara aqui. Né? Ele é open side, mesmo conceito desse container. Container refrigerado, também chamado de reefer, tá? Pode chegar a 20 graus Celsius negativos, deixa bem congelado mesmo, para não ter dúvida. O container tanque, utilizado para transporte de carga líquida, podendo ou não ser uma carga perigosa, produtos inflamáveis, químicos, sucos, enfim. Tá? E as capacidades deles são bem semelhantes, né? Entre 19 e 20 toneladas. Esse aqui, o flat rack, ele tem capacidade para 25 toneladas, não tem paredes laterais e não tem teto. Uma casa muito engraçada, né? Não tinha teto, não tinha nada. Quanto à utilização, esse aqui, então, não tem nada. É um container que só tem uma plataforma, por isso que ele leva esse nome. Tá? Container plataforma. Os materiais, né, que se usa na fabricação de containers, eles podem ser de aço, de alumínio, de madeira, de plástico e de borracha também, se usa, né? Na sua fabricação. Ainda em equipamentos, aí nas operações, vocês viram um cara desses aqui, né, que consegue operar 2, né, ali em Imbituba, né, um portainer, né, ou pórtico de cais, como chama, é o equipamento utilizado na movimentação de containers, principalmente, do navio para o costado e vice-versa. Nós vimos lá que os caminhões chegam, fazem um circuito, tanto para descarregar quanto para carregar, né? Certo? A gente também vimos esse cara aqui, um guindaste de pórtico, tá? Do lado, mais no início do cais 3, né? Da plataforma 3, ali em Imbituba,
tinha um operador treinando, inclusive, virando ali um guindaste dessa natureza, um pouquinho menor. Aqui é um transtainer, ou pórtico de pátio, um guindaste com estrutura de pórtico também. Né? Em Imbituba é esse cara aqui que tem, né? Inclusive, né? Não é vamos voltar aqui, não é um portainer, na verdade é esse cara aqui que a gente viu em Imbituba, né? É um transtainer, né? Lembram? Quem não foi, fica convidado aí na próxima, tá? Uma empilhadeira, né, de containers. Aqui uma reach stacker, que ela tem uma lança, né, mais longa, né? Um caminhão Munk, que ele consegue também levantar um container. Esse aqui também é bem conhecido de vocês, os pallets, e aí tem os materiais que eles podem ser feitos, né? Algumas vantagens, essa aqui é uma paleteira, quase que manual, e a gente tem a molinha também, a empilhadeira, certo? Crescer um pouco, né? O pigback, na verdade, cofres de carga, com pneus na parte traseira, só o cavalo, né? Encaixar que ele está pronto, ele é um container com o chassi. Mais um deles, ó, com o cavalo acoplado. Esse é bem interessante, ó, road trailers, semelhante a um piggyback, porém possui na traseira rodas de trem que permitem o seu uso em ferrovias, substituindo o vagão convencional. Diferente de colocar a parte em um vagão pronto. Aqui não, é só o rodado que é acoplado, né, no piggyback. Tá? Aqui um exemplo da operação de granéis sólidos. Lembrem, a gente está falando de terminais, né? Tá? Então aqui, ó, uma balança, uma moega, um tombador, um elevador para jogar a carga para o silo, e aqui uma esteira e uma tulha para separar e, por exemplo, jogar em vagões ferroviários. Tá? Tem umas fotos aqui na sequência também bem legais. Aqui um outro exemplo, né, das unidades armazenadoras de grãos, né, vários equipamentos, enfim, é um terminal bem interessante. Ó, aqui uma balança, o caminhão entra aqui, quando é descarregamento, é pesado cheio e depois é pesado vazio, e aí a diferença é justamente a carga que entrou no terminal, né? Ó, aqui um tombador, ó, levanta, ó, dá para ver ali, levanta, a carga toda vai ali para baixo e depois na sequência pesa o caminhão novamente. Só a gente está quase acabando, faltam uns 10 slides aqui já. Tá? Aqui uma moega, né, ó, uma estrutura instalada em unidades armazenadoras para recebimento de granéis sólidos, soja, arroz, milho, tá? Também dentro dessa linha de equipamento usado ou equipamento útil na coordenação de transportes, certo? Elevadores, onde se joga a carga eleva a carga para ela poder ser armazenada no silo, né? Aqui o silo em si, né? Certo? Correias transportadoras lá em cima, ó. Depois que levou, vai levando até jogar e chegar no silo. A tulha são estruturas instaladas nas unidades armazenadoras para carregamento de caminhões ou trens. Tem um funil aqui, abre aqui, isso aqui já, né, o material que é transportado via esteira do silo até a tulha. Prazer Romário, né? Porque tulha é um termo bem específico. Aqui, ainda nos equipamentos, aqui a gente tem um chip loader, né, e um exemplo de carregamento de soja aqui, ó, um aspirador ao contrário, né, onde ele joga os grãos aqui direto no porão do navio. Né?
navios de grande capacidade, né? É muito mais rápido dessa forma do que com aquela, né, aquela forma quase que manual, né, de se transportar. Bom, ainda equipamentos úteis, né, para granéis líquidos e gasosos, o duto não tem como correr, né? Então, dois exemplos: líquidos não embalados, ó, álcool, gasolina, suco de laranja, armazenados em tanques, podem ser transportados para navios por meio de dutos. E gasodutos, né, produtos químicos como amônia, nafta, gás liquefeito de petróleo, cloro e por aí afora, esses químicos. Né? Dutos e tanques para granéis líquidos, né? Tanques, a gente já viu, tem ali nessa foto 2, lá no finalzinho, né? Uma foto que a gente viu no terminal de São Francisco do Sul, né, também. Aqui um tanque da BR, né, da Petrobras, esferas para armazenamento de gás. O gás ele tem essa característica, se vocês lembram dos navios, do tipo de navio, né, que se viu um deles que transporta gás, ele tem, né, o porão ao contrário, né, ele tem essa projeção justamente por conta da característica da carga. Rampas para navios também, para carga rodante. Lembra do navio roll-on, roll-off? Né? Entra rodando e sai rodando. Aqui tem um exemplo, né? O esquema desse tipo de navio, com rampa traseira ou frontal, né? E rampas laterais também, para a carga entrar rolando. Carga viva também é transportada dessa forma, né? Quando carga de boi mesmo, eles entram caminhando. É incrível, mas é ainda. Aqui um pátio com veículos em portos, né? A quantidade de veículos esperando pelo roll-on, roll-off para eles poderem ser carregados. Tá? A sugestão de vídeo eu vou deixar separado, porque vocês estão assistindo no link do YouTube, né? Então eu já coloquei, vou colocar na descrição do vídeo aqui no resumo para vocês terem acesso e poderem assistir esse vídeo que complementa essa aula desse capítulo 6, essa primeira videoaula desse capítulo 6. Tem para a semana seguinte uma outra videoaula pronta já e disponível ali, com um vídeo ali no meio. Então eu já sugiro que quando eu assistir, quando eu colocar, tem esse vídeo aqui, já cliquem ali para poder, porque o vídeo ele não sobe junto aqui nessa plataforma da RNP. Então por isso que esse eu deixei para o finalzinho também. E eu gravei ao contrário, eu gravei primeiro que vocês vão ver na semana seguinte e depois eu estou gravando essa videoaula aqui nesse momento. Certo, pessoal. Então, assistam às 6 operações de transporte mais épicas do mundo. Até a próxima aula, que também é uma videoaula. Depois a gente tem a prova, né? E depois da prova a gente se vê, então, com a apresentação ou com as apresentações dos trabalhos da disciplina. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Consegui fazer em menos de 40 minutos. A gente está fechando em 33, 34 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima. Se cuidem e não deixem de assistir o vídeo que está nesse link aqui embaixo, beleza? Então, muito obrigado, então, até a próxima aí. Valeu, até mais. Vou terminar com a musiquinha que a gente começou, ó. Vamos lá. Vai, legal, né? Para matar a saudade da pandemia. E é que deixa a saudade, né? Valeu, pessoal, até a próxima.